Bom dia, muita alegria, coração feliz, Evangelho segundo o Espiritismo, nosso manual de conduta moral, tudo o que necessitamos para sermos felizes de verdade. Hoje nós vamos refletir sobre o tema do capítulo 19, item 8, 9 e 10, que vai trazer para a gente a parábola da figueira seca. O que Jesus quis transmitir para a gente, falar para a gente, relacionando, Jesus tinha essa capacidade de associar, de buscar, de utilizar elementos da natureza, fenômenos da natureza, para que houvesse um entendimento melhor daquela época, porque ele não tinha ainda a capacidade de entender determinados assuntos, mas os discípulos que o acompanhavam, que tinham essa capacidade maior. A gente vai, passar a passagem, o que diz a passagem para a gente, depois a gente vai refletir. Fala assim para a gente. Quando saíam de Betânia, ele teve fome e, vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Anotações de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Antes de iniciarmos a reflexão do tema, a gente, pergunta a necessidade, por que Jesus fazia uso de tantas as parábolas para que passasse a mensagem, o que ele queria nos passar em relação à lei divina, a tudo ao seu redor, como aprendizado para os discípulos e para o povo que o acompanhava. Está nas anotações de Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 15, o verdadeiro sentido da utilização da parábola de Jesus. Por que ele utilizava essas parábolas para o entendimento do povo? E a passagem diz assim: Seus discípulos se aproximando disseram-lhe: Por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse Jesus: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. A gente começa a refletir na necessidade, na condição de Jesus utilizar as parábolas, e a gente vê que nós ainda, na nossa condição, nos tempos de hoje, a gente ainda tem dificuldade de entender. Cada um tem a liberdade de se interpretar, cada um interpreta. Todos fazem uma leitura, cada um tem uma interpretação diferente, um entendimento diferente. Então, é essa possibilidade, essa liberdade de cada um entender. Mas qual o sentido, qual é o verdadeiro sentido que Jesus queria transmitir para a gente quando ele utilizava as palavras, as parábolas? Era um sentido do entendimento da lei, que a gente pudesse entender no seu mais íntimo teor, no seu mais profundo teor, que era transmitir o sentimento real. Jesus era amor sublime, então ele veio passar para nós esse sentimento maior, tão carente em nós hoje em dia, que é o amor, a benevolência, a gratidão,
a fraternidade, a caridade, essa necessidade nossa hoje ainda de desenvolver essas virtudes. Necessitamos para que possamos sentir a verdadeira felicidade. É o nosso objetivo maior no entendimento de espíritos imortais. Não viemos aqui para desfrutar das coisas materiais apenas. Vivemos num mundo de provas e expiações, predominante materialista ainda, mas no objetivo maior do desenvolvimento espiritual. Esse é o nosso objetivo. A partir do momento, né, que através da doutrina espírita a gente começa a entender e compreender o verdadeiro sentido e significado da nossa encarnação. Para que viemos? Com que objetivo? Então a doutrina nos permite, nos possibilita esse entendimento e esse conhecimento. E que a gente faça um bom uso disso. Não fique, né, perdendo tempo, dando tempo, né, para a ociosidade, não fazer. Que a gente vai verificar a necessidade de fazermos, de exemplificarmos. Não só conhecer e entender. Já estamos numa outra possibilidade, numa outra proposta. Não cabe a nós só entender e compreender e conhecer. Passou da hora de praticarmos e vivenciarmos. É a questão da figueira seca, que a gente vai ver. Por que que Jesus, né, relacionou a figueira? Árvore com folhagem estrondosa, mas que não dava frutos. Muitas vezes somos nós, na palavra, no conhecer, no entender, mas sem o vivenciar, sem exemplificar, sem, né, obras. De que vale a fé sem obras? A gente já conhece e entende isso. A gente tem que produzir, construir, vivenciar. Em que circunstância, né, se deu essa passagem? Essa passagem aconteceu no dia seguinte à entrada de Jesus em Jerusalém, montado em burrinho e saudado pelo povo com ramos de palmeiras. Ao final desse dia, Jesus regressou junto com os discípulos para as cercanias da cidade, num local denominado Betânia, onde residiam os irmãos Lázaro, Marta e Maria, na casa dos quais ele costumava se hospedar. Então, essa passagem ocorreu depois, né, que Jesus adentrou Jerusalém, vivenciou e verificou a condição espiritual daqueles que lá estavam, porque Jesus tinha e tem essa capacidade, sempre teve, ao olhar o irmão, ele verificar, né, a sua condição espiritual. Para Jesus não tinha barreiras materiais. Não é como a gente que não consegue adentrar, né, a espiritualidade do nosso irmão, as suas necessidades e ver na realidade como somos. Jesus tinha essa capacidade e tem, de vermos nós como espíritos, e não com a restrição da matéria, do corpo físico. Então ele conhecia no seu íntimo, a todos nós, ele conhece nós no nosso íntimo. Não tem essa máscara social, né, a aparência, que nós utilizamos tanto hoje em dia ainda. Então, o Evangelho, a doutrina, nos convida a essa responsabilidade, a essa maturidade. Chega de aparência, chega de querer passar o que eu não sou de realidade. Compreendendo, entendendo as minhas necessidades, as minhas dificuldades. Não me achando melhor do que ninguém, sabendo, né, sabedor das minhas restrições, das dificuldades que eu trago comigo, mas já na proposta de vencer, na proposta de fazer diferente, fazer o que Jesus fazia. Por mais que eu ouça estar ultrapassado, por mais que eu seja desestimulado, que o mundo não é assim, que isso não é para mim, que não é para nós. Se não seguirmos Jesus, não seremos felizes. Porque é espírito, não é aparência, é íntimo, é sentimento. Só com Jesus alcançaremos a verdadeira felicidade. Ele nos disse, né? Falou isso para a gente. Só chegaremos à verdadeira felicidade ao Pai através do seu exemplo, seguir Jesus.
A figueira seca é uma parábola, um símbolo empregado por Jesus para afirmar que, infelizmente, os judeus apenas aparentavam a ideia de um povo fervoroso, mas, na verdade, aquela fé não produzia nenhum fruto, nem espiritual, nem moral. Jesus verificava isso em todos nós. Ele, ao olhar para a gente, ele já percebia, ele já identificava as nossas dificuldades. Ele via o que realmente somos. Não tinha barreiras para ele. Então, ele associou a figueira ao povo daquela época, o povo de Jerusalém, que queria aparentar, né, uma fé fervorosa, mas sem frutos, sem obras, sem verdade, sem sentimento. Aparências que não nos cabe mais, apesar das nossas restrições, reconhecendo as nossas dificuldades, mas buscar isso em nossos pensamentos, em nossas ações, em nossas atitudes, sentir, fazer com amor, fazer com sentimento, porque é isso que buscamos nos outros, é isso que queremos receber do próximo. E o que temos feito? Através do conhecer, da possibilidade, da oportunidade, da doutrina, o que temos construído, quais são as nossas obras? Nos será cobrado, já sabemos disso. O que estamos esperando para produzir e construir? Para poder sentir o que Jesus sentia. Só sentiremos o que Jesus sentia se nos determinarmos e desenvolvermos essas virtudes e querermos vontade de fazer. Não existe obstáculo, não existe. Jesus é o exemplo, na sua humildade, na sua simplicidade, no seu recurso espiritual o maior, o material, né, limitado, mas já para mostrar para a gente que não existe justificativa, não tem justificativa para o não fazer. Não se pode acreditar que Jesus amaldiçoasse qualquer ser vivo, pois isso seria uma contradição com aquele que representava o amor em sua expressão mais sublime. Deve-se entender, portanto, que a figueira foi um símbolo utilizado para representar o povo de Israel, rebelde e orgulhoso aos ensinamentos que Jesus trazia. Aí a gente vai estudando, vai vendo, naquela época, né? Muito tempo atrás, parece que é os dias de hoje. Somos nós, na nossa rebeldia e o nosso orgulho, de não aceitar, de reclamar, insatisfação, busca material que não tem fim e o lado espiritual esquecido. O mais importante, com todo o chamado, com todo, né, a orientação, com todos os conselhos da espiritualidade que está ao nosso lado, e a gente ainda marcando o passo, colocando barreiras, criando dificuldades para não fazer, para não sentir a verdadeira felicidade. Por isso que não somos felizes, porque a gente não está ainda na proposta sincera de desenvolver essas virtudes. E o que a figueira seca traz de lição para a gente? O que Jesus queria falar para a gente? No Evangelho segundo o Espiritismo, aprendemos que a figueira seca é o símbolo das pessoas que têm apenas aparências do bem, mas na verdade não produzem nada de bom. São pessoas que querem passar uma imagem que não corresponde ao que realmente são. São os oradores, os palestrantes que falam muito bem, têm muito brilho e fazem muito sucesso entre os seguidores. Mas tudo que falam não passa de palavras vazias. Poucos praticam aquilo que falam. Chama diretamente aqueles que estão na oportunidade de divulgar e de falar. A responsabilidade para com isso. A necessidade e o dever de exemplificar. Porque já sabemos, a palavra pode convencer, mas é momentâneo. Só o exemplo vai arrastar e vai consolidar em nós o bem, a prática e a necessidade de fazer esse bem maior. Assim, a gente vai ver, somos nós, em todos os lugares que estivermos, assumir essa proposta, essa determinação, nos determinarmos,
Não se considerar o maior, o melhor, não. Não a vaidade. Muito cuidado com a vaidade. Nos mundos de hoje, através dos elogios, a gente se perde. Mas na humildade e na simplicidade. De coração, fazer de forma natural o bem e levar o sentimento maior ao irmão. Porque é o que buscamos, é o que queremos. Faça ao próximo o que gostaria que lhe fizesse. Está na lei. É um dever nosso. É um objetivo maior de nós, espíritos imortais. Mas aí muitos vão dizer, não, isso não é para mim. Porque eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem. Aí a gente vai nas obras básicas. Livro dos Espíritos, questão 642. Kardec pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? O fato de não fazer o mal já está bom? Está bom, sim. Porque eu já progredi. Eu já venho de uma situação pior. Não, denegrir o que você já conquistou. Essa qualidade que você já tem de não querer mais fazer o mal. Mas ainda não é o suficiente. Porque a proposta e o objetivo, principalmente daqueles que têm a oportunidade de conhecer, de estar na doutrina espírita, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Não fazer o mal já é uma qualidade, já é um degrau avançado. Mas o objetivo é fazer o bem. Não está bom ainda. É essa a nossa proposta. É isso que temos que assumir com a gente. Não importa o que o outro diga, não importa o que o outro fale. É fazer o bem, é sentir e ser feliz com a atitude no bem. Porque você vai sentir quando é real, quando é sincero e é de coração, sem interesses. Você sente essa felicidade de ver o outro feliz e ter ajudado o outro. Não orgulho, não vaidade. É o espírito que sente isso. É sentimento, é individualidade. Nós sentimos isso com a quem nós amamos. E isso nós sentimos quando a gente tem a proposta de fazer o bem. A alegria do espírito de ter realizado o bem e de ter ajudado o irmão. Não importa os outros. Não importa a maioria. É momento de cada um fazer a sua parte. É o nosso objetivo. Temos que ter como nossa determinação maior. Isso a gente pode colocar quando a gente é encarnado. E quando eu desencarnar na espiritualidade? Tem mais. Para nos chamar a responsabilidade e colocar para a gente. Questão 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Kardec pergunta. Aí no decorrer, está lá na resposta. Sabei, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que poderia ter feito e não fez e pelo mal que resulta do bem que deixou de fazer. O espírito no mundo espiritual não tem mais o véu da matéria. Essas sensações, nós que já temos compreensão e já conhecemos pelo estudo, quando já não há mais as limitações do corpo físico, essas sensações, tanto a felicidade quanto a infelicidade, são levadas aos extremos, multiplicada 10, 100 vezes. Não tem mais a questão do órgão físico, da matéria para restringir isso, para delimitar. A felicidade é uma felicidade sublime. E a tristeza também, a infelicidade. Já somos sabedores disso. O que vamos construir? A felicidade ou a infelicidade para que eu possa sofrer na espiritualidade? Na certeza que eu vou retornar. É a maior certeza que nós temos, que um dia retornaremos à pátria espiritual, à verdadeira pátria. E o que temos feito na nossa vida na construção do bem? Temos pensado sobre isso? E se amanhã desencarnarmos? Que condição estaremos? De feliz ou infeliz?
O que a figueira seca traz para a gente como entendimento e reflexão? A figueira seca também representa as pessoas que têm a chance de serem úteis e não são. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que todos os homens voluntariamente inúteis, por falta de terem colocado em prática os recursos que tinham, serão tratados como a figueira seca. Nós temos a chance de produzir frutos em todos os lugares aonde vamos, através do nosso exemplo. Aí a gente traz para a gente, não para o outro, porque sempre somos nós aí, em primeiro lugar. Não existe mais, não cabe mais a justificativa do outro, que eu vou responder pelos meus atos. Eu já sou sabedor disso. Eu trago para mim, que frutos eu tenho gerenciado? Que frutos eu tenho produzido? Eu sou uma figueira seca ou uma figueira que já produz frutos bons? O que eu tenho feito no meu lar? A gente vai ver ali na frente. No meu ambiente de trabalho. Que exemplo eu tenho dado? Com todo o conhecimento e a possibilidade que eu tenho, né, de conhecer melhor, de entender e compreender a lei de Deus. O que eu tenho feito com isso? Com essa possibilidade? Além dos locais de trabalho, de estudo, de convívio social, devemos dar frutos em primeiro lugar dentro de nossos lares. É o início, é o núcleo para a construção individual. De que adianta da porta para fora sermos um cristão exemplar, se dentro do lar somos carrascos daqueles a quem amamos? Pelo contrário, vamos começar criando dentro de nossas casas um verdadeiro lar. É família. Já sabemos que família é oportunidade. Nem sempre felicidade, mas é oportunidade de construção, de reparação, de reconciliação. Temos experiências, né, e exemplos de dificuldades em família. Começamos em nosso lar, através do nosso exemplo, do que temos feito, do que temos construído em nosso lar. Nós justifiquemos o nosso companheiro e nossos filhos, porque somos espíritos, individualidade. Cabe a cada um fazer a sua parte, para que possa harmonizar e ter um lar feliz. Que construção, que verdadeiro lar é esse? Um lar harmonioso, um lar de compreensão, um lar de entendimento, de diálogo. Mas é diálogo, não é revolta, não é briga, não é ira, não é raiva. É diálogo na proposta de fazer, de harmonizar o seu lar. Podemos assumir essa condição e essa proposta? Podemos e devemos, para que o meu lar seja aquilo que eu gostaria que fosse. Eu tenho que fazer a minha parte, a cada um de nós, segundo as suas obras. Se a minha árvore familiar somente produz intrigas, discussões, intolerância, agressão física ou verbal ou psicológica, ela é tão seca quanto a figueira da história. Agora, se eu dou minha cota de participação para a harmonia do lar, mesmo que os outros não valorizem isso, eu estou permitindo que os primeiros frutos brotem em mim. Eu construo em mim para que eu possa oferecer. Só oferecemos o que carregamos conosco, o que temos de verdade em nós. Não oferecemos nada que não possuímos. Então eu tenho que construir em mim o melhor para que eu possa oferecer no meu lar. Para que eu possa gerenciar e, né, oferecer frutos de harmonia, de paz, de felicidade, de compreensão, de diálogo. Entenda o outro. Não fazer o que o outro quer que eu faça, que eu tenho responsabilidade para com a minha encarnação, mas que eu avalie e que eu possa compreender o outro no seu estado ainda, né, ou de ignorância, ou de não entendimento da sua condição. Que eu não complique mais a situação, mas que eu traga soluções, sempre como direcionamento à lei de Deus. No sentimento maior de harmonizar, na possibilidade de construir o bem e a harmonia no meu lar.
Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, né, o Evangelho fala para a gente que a figueira seca representa todo aquele que pode ser útil, mas não faz nada de bom. São aqueles que pecam por omissão. Ele inclui aqui os médios que não querem se comprometer com o exercício da mediunidade, como forma de exercer a caridade aos que sofrem moral e espiritualmente. Aí é aquele puxão de orelha dos trabalhadores. Nós, puxando nossa orelha. O que temos feito da oportunidade da mediunidade, dessa faculdade, né, que temos, todos nós, de fazer o bem, de fazer bom uso, através do estudo, do entendimento de como fazer. Que a casa nos possibilita isso. Ela nos educa, né? Nos direciona como proceder, como fazer um bom uso da mediunidade, para que não nos desequilibremos, para que não nos tornemos instrumentos do mal, da inferioridade. Quem são esses médios que o Evangelho fala para a gente? O Evangelho fala para a gente que esses médios são os intérpretes dos Espíritos, substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nestes tempos de renovação social, tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e entre pobres, entre grandes e entre humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma. Estão em todos os lugares para fazer o bem, mas cabe a cada um seguir o caminho. E na possibilidade da casa, do entendimento, da orientação, não se justifica mais a gente buscar caminhos tortuosos. Teremos que dar conta disso ao retornar. Eu recebi toda a instrução e orientação. Por que não fiz um bom uso? Porque não quis. Porque dei vazão ainda às minhas paixões e meus vícios. Vamos lá, que tempo. Esses são os bons médios. Como exemplo, tem muitos, mas que a gente possa, né? Bezerra de Menezes, Chico, Eurípides Barçanufo, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Com toda a sua limitação física, não se justificou e não impossibilitou ele, como a sua vontade e a sua determinação de divulgar a doutrina e fazer o bem, e sempre com esse sorriso, acamado, sem movimentos, porque nós justificamos em tudo. Ah, não faço por isso, não faço por aquilo, então não tem justificativa. É a maturidade, é o crescimento, é a responsabilidade. E o que essa passagem está nos convidando nessa reflexão de hoje? Que possamos utilizarmos todas as oportunidades de sermos úteis, em primeiro lugar, na nossa família, depois no trabalho, na escola, no centro, na sociedade, e cultivarmos a fé raciocinada, nunca a fé cega. Desta forma, o mundo vai melhorar, quando cada um de nós nos tornarmos pessoas melhores. Queremos a melhora, buscamos a melhora, mas o que temos feito? Com que temos contribuído para essa melhora? Porque nós somos muito de cobrar, de querer e de querer receber o melhor. Mas o que fazemos para que isso aconteça? Para que mude a situação ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso convívio social? Que frutos eu tenho dado? Que exemplos eu tenho dado aos que estão ao meu redor? Não que eu me ache o melhor, não é nesse sentido. Ah, eu sou o cara, não é assim. Cuidado com isso. É no dia a dia,
é nas pequenas coisas, é nas ações, no sentimento, no pensamento, nas atitudes, na prática real, na oportunidade de ajudar, de ouvir, de aconselhar, de dialogar. Todas as possibilidades, sempre presente em nossa vida. Só que a gente está sempre deixando passar as oportunidades e focando só nas questões materiais, só nas conquistas materiais, nas minhas necessidades. E a espiritual eu estou deixando de lado. É um chamamento. Todos são chamados para que façam parte dessa construção da obra maior. Todos com possibilidades. E para encerrar, que o tempo já foi, voou, que a gente possa fazer a nossa parte, como os co-criadores, a exemplo de Jesus. Sempre Jesus. É nosso guia e modelo. Para que a gente possa sentir o que Jesus sentia. Se eu quero sentir o que Jesus sentia, que Jesus sente, eu tenho que fazer o que Jesus fazia. Aí eu vou sentir o que é felicidade. Aí eu vou estar feliz. Não importa a confusão que esteja ao meu redor. Eu vou ter mais controle. Eu vou estar mais equilibrado. Eu vou reagir menos dando troco. Eu vou refletir. Porque eu estou buscando essa proposta sincera de fazer o melhor, de construir o melhor. É o nosso dever, o nosso objetivo como espíritos imortais. Vamos, nos determinar a fazer isso. Vamos aproveitar a oportunidade que nos está sendo dada do conhecer a verdade, e a verdade vos libertará da tristeza, da infelicidade, de todo esse egoísmo e orgulho que a gente traz com a gente. Que Deus esteja conosco e Jesus em nossos corações. Que assim seja.